Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast da Citec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sócio fundador da Citec Agrícola, e estou aqui entrevistar hoje o nosso amigo agrônomo Henrique Antônio de Moraes, né? Um agrônomo que é bem conhecido aqui na região do sudoeste goiano. E nós vamos bater um papo aqui hoje sobre estruturação de plantas, né? O Henrique, ele é mestre em bioenergia e grãos pelo IF Goiano, né? E ele é formado em agronomia na Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira. Ô Henrique, conta um pouquinho para nós aí, como é que você veio vindo lá do estado de São Paulo, por que você veio parar aqui no Goiás, um lugar tão bom igual esse sudoeste goiano aqui, que é uma dádiva de Deus. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, em poder estar participando com vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui. Aos amigos aí que estão nos assistindo, obrigado aí por nos acompanhar. E espero aqui nesse bate-papo junto com o Alessandro, nós conseguimos levar um pouquinho da nossa ideia sobre o que é a estruturação de planta e os seus objetivos, de por que nós trabalharmos essa e com bastante cuidado que nós temos que ter. Bom, minha família ela é do interior de São Paulo. Meu pai era funcionário da Caixa Econômica, minha mãe costureira, e eu tinha uma necessidade pessoal de sair de casa, já que eu via que meu pai falava, eu saí de casa para trabalhar com 13 anos de idade. E para mim a melhor opção que teve na época foi ir para o Colégio Agrícola. Fiz o Colégio Agrícola em Votuporanga, a Escola Agrotécnica Frei Arnaldo Mari de Itaporanga. Hoje ela já até mudou de local, lá em Votuporanga. Depois, já na sequência, fiz agronomia Ilha Solteira. E durante todo esse processo da minha formação acadêmica, sempre fazendo estágios, e um dos estágios eu vim aqui por duas safras, eu vim para Rio Verde como pragueiro de algodão, trabalhando principalmente junto com o grupo de holandeses. Na época, a cooperativa Olambra tinha uma unidade em Rio Verde. Inclusive, eu cheguei a fazer parte do seu quadro depois de formado, por um curto período, acho que por uma safra. Depois a unidade se dissolveu. Mas aí, vindo para cá como pragueiro de algodão, foi despertando o interesse de alguns associados da cooperativa. E logo assim que eu formei, vim para cá, a convite deles. Aliás, não tinha nem formado ainda. Eles já vinham trabalhando aqui na região. Tive um período que passei por multinacional, uma empresa de químicos. Depois desse período dentro da empresa de químicos, também tive a oportunidade de trabalhar com a família Gato, lá no Mato Grosso, onde teve uma parte de abertura de área, condição de fazenda. E em 2004, com o falecimento do meu pai e também o nascimento do meu filho, eu e minha esposa achamos a necessidade de voltar para mais próximo das famílias. Rio Verde já era um lugar onde a minha família e minha esposa se encontram, e mais próximo da casa da minha mãe, né? Então, Rio Verde voltou a ser uma melhor opção para nós na época. Então, desde 2004, nós viemos trabalhando com assessoria agronômica e também nos levou a montar a Teste Agro, uma empresa de pesquisas agrícolas e desenvolvimento de mercado. E a Teste Agro, você é o proprietário dela? Tem sócio ou é só você na Teste Agro? Eu e minha esposa. ela que manda mais. Eu e minha esposa, quando nós montamos a Citec Agrícola, era eu e ela. Não tem de onde escapar, não. Legal demais, Henrique. Aí, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento de mercado, a gente está lá desde 2007. A Teste Agro desde 2004, mas dentro do CPA desde 2007, juntamente com outras empresas que participam do CPA. O CPA ele é um conjunto de empresas que cuida ali daquele campo. O CPA ele é formado por 4 empresas. Quando ele iniciou não era esse formato, mas atualmente ele é formado por 4 empresas. A Teste Agro é uma delas, Checkup Rural, inclusive com o Antônio Carlos basicamente administrando o CPA. Uhum. O Antônio Carlos e a equipe dele. Lá temos o professor Hércules e o professor Carregal. Que faz parte do CPA. Além disso, como a área do CPA é uma área relativamente expressiva, né? Então, algumas empresas ainda também arrendam alguns pedaços de algumas áreas dentro do CPA, onde algumas empresas conduzem seus próprios experimentos lá dentro. Então,
é um polo, é um centro ali realmente de geração de informação e divulgação de informação. Muito bom. Direto eu vou lá visitar lá e lá é muito bom mesmo. Informação a todo momento, né? Lá é um lugar que eu falo muito para todo mundo, lá a porteira está sempre aberta. É para vir, para buscar conhecimento, assim como também é para levar o conhecimento para fora. Legal demais. Ô Henrique, então a ideia nossa aqui hoje é falar sobre estruturação de planta. Uhum. Você é o cara que tem feito vários trabalhos, eu tenho visto aí, vejo alguns vídeos seus mostrando essa planta aqui tá estruturada, essa aqui está uma planta sem o uso do conceito. Explica para nós um pouco, para o pessoal aí, o que é o conceito da estruturação de plantas, porque tem muita gente que acha que a estruturação de planta é só dividir, colocar lá, se eu estou colocando 20 sementes 20 plantas por metro, se eu trabalhar com 10 eu vou estruturar. Explica para nós um pouco o conceito aí. Bom, a gente fala conceito, mas não deixa de ser conceito, mas é o meu entendimento sobre estruturação de planta. Uhum. Né? Estruturação de planta é um conjunto de ações, e dessas ações que vêm com tomadas de decisão pautadas em conhecimento, para que você consiga fazer uma planta que se adeque às condições em que você está. E essa estruturação, Alessandro, ela não vem só naquela questão, por exemplo, eu quero ter uma maior quantidade de planta porque eu vou ter maior quantidade de vagem por metro quadrado, vou ter mais grão. Tem cultivar que às vezes você aumenta muito a quantidade de grão por metro quadrado, diminui o seu PMG. E aí, vai compensar? Qual é a nutrição? Qual é o ambiente em que essa planta se encontra? Então, eu não vejo somente nessa parte. Então, é você fazer uma associação de conhecimento técnico para você ter tomada de decisões para você fazer essa estruturação. Alguns colegas vão colocar como estruturação, eu quero colocar a maior quantidade de hastes laterais na minha planta. Será que esse é o objetivo? Como é que eu vou colocar uma maior quantidade de hastes laterais quando uma cultivar de soja está intrínseco na sua genética, que ela não é para formação de ramas laterais? Isso não quer dizer que sobre uma determinada condição, sobre uma determinada situação do ambiente, ou até mesmo uma própria fitotoxicidade, não venha forçar ela a ter aquela liberação de mais ramos laterais. Mas aquilo não faz parte da carga genética dela. Então, muitas vezes, aquele ramo lateral não vai expressar em maior quantidade de vagem, que vai resultar em produtividade. Então, a pessoa tem que saber bem qual cultivar que ele vai colocar e o que ele quer. Exatamente isso. E nessa estruturação, tem gente que fala, eu preciso melhorar a minha penetração de defensivo agrícola. Meu fungicida precisa chegar mais lá embaixo. Uhum. Eu estou tendo dificuldade de manejo do percevejo e está sobrando muita ninfa. Então, se está sobrando muita ninfa, a ninfa geralmente ela está na parte mais do dossel para baixo ali, ela vai estar mais ali do terço médio para o terço inferior. Uhum. E ele precisa melhorar essa tecnologia de aplicação. Então, às vezes, a estruturação que ele vem a promover, ele já vai ganhar na base de tecnologia de aplicação e vai diminuir uma deficiência que ele esteja tendo, sem comprometer os níveis de produtividade que ele está acostumado a obter ou que ele está almejando a ter. O bom é que a agricultura ela tem várias linhas, né, que a gente pode seguir, né? É bem interessante, porque tem que entender realmente o que a pessoa quer. Né? E o gostoso da ciência, da agronomia, é que ela não para. E o técnico, ele precisa estar continuamente estudando. E esse continuamente estudando, até eu vejo até uma certa deficiência nossa. Alguns colegas falam assim, você é ratinho de dia de campo. Mas quer um lugar melhor para você trocar informação, entender. Então, há necessidade de nós estarmos buscando inovação, há necessidade de a gente estar indo a campo e olhando, como é que eu vou avaliar cultivar de soja se eu só fico olhando para aquelas cultivares de soja, 3, 4, 5, dependendo do tamanho da propriedade, que planta. Como é que eu vou olhar outras? E outra, cada produtor tem que ter seu próprio centrinho de pesquisa dele. O que eu quero estudar? O que eu quero avaliar? Essa cultivar de soja, ela se adapta à minha condição, à minha estratégia de manejo, àquilo que eu venho fazendo? Às vezes é melhor cultivar de soja para aquela região, todo mundo está colhendo muito bem, em determinada propriedade não consegue. Onde está onde está o fio da balança ali para mim conseguir êxito ou não?
Então, o conhecimento é fundamental. E em cima do conhecimento que o técnico saberá adotar medidas para que ele consiga essa estruturação ou não. Porque assim, hoje se lança muitos materiais de soja no Brasil. Tem muitos. E a tendência é de aumentar isso. A tendência é aumentar. E assim, cada vez que a gente vai em uma reunião, sempre estão lançando um material novo. Sempre tem alguma coisa que eles falam, esse aqui veio para substituir esse outro aqui, porque ela tem uma carga genética melhor, tem um PMG maior, sempre tem. Por isso que a gente tem que estar buscando informação. Eu tinha um professor que ele falava assim, em 95, ele falava assim, gente, a gente tem que buscar conhecimento. Você vê, em 95 ele falava isso, porque o conhecimento, as coisas mudam rápido. Só que hoje você vê assim que está muito mais rápido do que antigamente. Antigamente eu tinha informação o quê? A cada 3 meses, 6 meses? Hoje eu tenho minuto a cada 6 minutos a informação? Não sei nem precisar disso. Mas vamos só para o pessoal entender como é que é essa dinâmica, por exemplo, de lançamento de novos híbridos ou lançamento novos híbridos, cultivares. E não estou falando só de soja, vou falar de culturas de maneira geral. Agora, focado em soja ou até mesmo em milho. Imagina se surgir um novo evento. Um novo evento de biotecnologia. Você acha que esse evento vai vir lançado sozinho? Ele vai vir associado. Porque ele tem que se somar às tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Então, um evento, vamos supor que se nós tenhamos na soja hoje 5, 6 eventos, já pelo menos já de sojas comerciais ou que estão prestes a serem lançadas. Surge um novo evento. Olha a interação desse evento sozinho e a interação com esses eventos que já estão no mercado. Olha as possibilidades de quantidade de cultivares de soja que pode ter somente com o lançamento de um novo evento. E tem coisa nova vindo aí. Tem bastante coisa interessante. E que vai agregar a nossa agricultura com toda certeza. E hoje as empresas estão buscando, eu fico observando assim, a tecnologia de trazer plantas mais compactas um pouco, plantas com folhas mais lanceoladas. Eu fico observando isso, porque os materiais que a gente está trabalhando hoje a campo mesmo, a maioria são assim. Vamos lá, foi até bacana você já lançar essa pauta. Vamos supor que eu trabalho uma cultivar de soja que tem uma amplitude geográfica muito grande de plantio. Hoje nós temos uma cultivar de soja aí que eu imagino que ela é líder de share já há uns 2 anos, e vai continuar líder de share por mais alguns 2 ou 3 anos, com toda certeza. Ela vai ser. Então, ela tem uma amplitude geográfica de plantio muito grande. Vamos supor, esse material, numa determinada região e uma determinada população, ele muda a largura do seu limbo foliar. Eu estou falando de área de absorção de energia e de conversão de luz em carboidrato. Imagina se eu começar a colocar esse material e numa determinado local fazer algumas atitudes, por exemplo, que venha um aumento da população. Eu coloquei mais plantas, mas em termos de área foliar, de absorção de energia, aumentou? É uma conta que tem que ser feita. Isso. Então, às vezes, você começa a lançar materiais muito lanceolados e começa a faltar área foliar e ele fica muito melindroso. O material começa a ficar muito sensível. Então, por exemplo, para esses materiais muito modernos, de área foliar, que diminuiu muito a área foliar, a área de metro quadrado de área foliar diminuiu sensivelmente para algumas cultivares dessas consideradas mais modernas, como você bem comentou, você acha que aquele índice de desfolha por lagarta está valendo? Não. Por vaquinha? Não, eu acho que a tolerância já começa a ser uma tolerância quase praticamente zero, né? Aí então você tem uma propriedade grande, limitada com maquinaria agrícola, onde eu comecei a plantar hoje, meu pulverizador vai seguir essa estratégia, e se acontecer alguma coisa aqui de errado, meu pulverizador não consegue voltar, senão lá na frente eu vou perder algum time. E aí, como é que faz se vier uma explosão? E se der uma chuva de pedra? Pequena que seja, que desfolhar. Olha o grau de comprometimento que começa a ter por diminuição de área foliar. E aí vem a história da estruturação de planta, aí vem o caso de conhecimento. Seleção de cultivares, conhecer a cultivar que você vai estar plantando. Eu não estou falando isso quando aquelas cultivares que ocupam 30%, 40% de uma determinada propriedade agrícola.
Então, você ter o conhecimento dessa cultivar, conhecer ela bem, entender muito bem o ambiente onde ela está. Porque eu posso trabalhar uma cultivar que tem uma área geográfica muito grande de plantio, e aí nós estamos falando de áreas que pode estar próximo aqui de Jataí, por exemplo, chegando a próximo de 1.000 metros de altitude, e essa mesma cultivar está sendo plantada lá no Vale do Araguaia, 200, 190 metros de altitude, e é a mesma cultivar de soja. Então, a área foliar que vai acontecer com ela não é igual àquela que vai acontecer aqui em cima. Muda. Quer ver uma outra coisa bastante interessante? Olha a altitude, quem vem pedindo para quem está trabalhando com agricultura, com fertilidade em função da extração, o técnico que vem trabalhando com isso, manda fazer uma análise de proteína. Eu não vendo proteína. Tudo bem, concordo, mas a indústria, uma hora vai pagar por proteína. Pega essa mesma cultivar, coloca a 900 metros de altitude, coloca ela a 240 metros de altitude, você vai ver os níveis de proteína que uma tem e a outra tem. A mesma cultivar. Carga genética é igual. Vem da mesma sementeira. Vem do mesmo fornecedor de semente. Carga genética, basicamente, muito semelhante. E você começa a ter essas diferenças. E aí vem a estruturação de planta. Então... Mas antes também de olhar a parte de estruturação de planta, o cara tem que saber o ambiente que ele está plantando, o momento exato do plantio desse material, tem tudo isso também, né, Henrique? Aí vem o conhecimento sobre a característica da cultivar. A fertilidade do solo que a pessoa tem nessa área. Ambiente. Quando vamos falar ambiente, não estou falando ambiente só temperatura e índice pluviométrico. Quando nós falamos ambiente, quais são as doenças que ali mais ocorrem? Às vezes eu preciso ter uma melhor qualidade de pulverização e eu não posso carregar na população. Porque quando a gente pega aqui, eu vou dar o exemplo mais próximo da gente aqui. Piranhas, Jataí. Jataí aqui nós estamos até 1.100 metros de altitude em alguns locais, variando aí de 680 até 1.100. E Piranhas, eu tenho uma altitude lá de 380 até 915 eu tenho. Porém, 915 é vindo mais para cá, para o lado da serra, né? Mas vamos falar do baixo lá. É totalmente diferente a parte de fitossanitário lá daqui. Até a resposta do solo. Sim, até a resposta do solo. Até a resposta do solo. Muita gente fica olhando só teores de níveis de areia e de argila e esquece o silt. Você pega uma região com silt elevado, o desempenho da plantadeira não é o mesmo, a umidade que você pode trabalhar não é mais a mesma, você não pode arriscar tanto. Eu arrisco muito mais plantar na areia mais seca, mas não arrisco tanto plantar numa área muito siltosa, mais seco. Porque quando tem umidade, o silt se comporta como argila. Quando está seco, ele se comporta pior do que a areia. Ele endurece mesmo. Ele endurece muito mais. Então, esse é o ambiente que nós estamos falando. E aí, eu coloco mais planta, menos planta. Conhecer a cultivar de soja. Conhecer a cultivar e o local onde está plantando. Data de plantio. Por exemplo, tem a literatura, tem diversos trabalhos mostrando a mesma cultivar de soja plantada em 3 épocas diferentes, o volume de hastes laterais liberados por ela é diferente. Assim como o seu ciclo, período de florescimento, é a mesma cultivar de soja. Aí vem como nós temos uma resposta ao fotoperíodo, e a cultura da soja ela é uma das que melhor mostra isso, né? Ou pelo menos nós temos um melhor entendimento de fotoperíodo sobre a cultura da soja. Você coloca uma cultivar plantada, para nós aqui, que o vazio sanitário 25 de setembro, vai ser esse ano, vai ser o mesmo? Bom, não sei. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Ali dia 20 de setembro você começa a plantar, ela tem um período de florescimento. Você pega essa mesma cultivar de soja, coloca em dezembro sobre o mesmo ambiente, o período de florescimento dela é muito mais longo. E também tem temperatura. Eu vou te dar um exemplo rapidinho aqui. O mesmo material que a gente planta aqui, eu fiz fiz uma contagem, né? A gente planta ele, com 32, 33 dias ela começa a florescer aqui para nós, de plantado, né? Não de emergência. Estou falando assim, meio por cima. E ela vai chegar aí R1, V6. V6 ali, R1, né? Perfeito. Lá na região baixa para nós, ela com 20 dias ela já está em V6. 25 dias no máximo. Soltou o V4, já tem uma florzinha saindo. É isso aí. Então a temperatura, o ambiente que você falou aí. Como é que vem o nosso comportamento nesse momento? Então, aí que eu falei para você, a parte fitossanitária é totalmente diferente. Vamos lá? Aí eu posso, até a parte estrutural que você vai comentar aí, não é igual. Não é.
Não é. Nessa mesma situação, usando essa mesma cultivar, que floresceu ali próximo dos seus 35, até às vezes, dependendo, foi um ano com muita intensidade de baixa intensidade luminosa, com muito teto de nuvem, por exemplo, ela vem a florescer até perto dos 40 dias. V6. Vamos supor que eu quero trabalhar a estruturação de planta, um herbicida que causa fitotoxicidade. Vamos lá. Um lactofen. Um lactofen, uma dose baixa aí de flumioxazina, né, que tem registro, inclusive, para aplicações em pós-emergência. Beleza. Ótimo. Eu promovo isso, forço ela de uma certa forma. O histórico é que ela realmente libera galhos, ramos laterais. Só que ela vai florescer daqui o quê? Mais 1 a 2 semanas, depois que eu fiz o pós-emergente. 14 dias, perfeito. Você consegue ainda fazer um trato fitossanitário ali e ajudar a planta, mesmo com aquelas necroses nas folhas que ocorreram. Agora faz isso com a soja florescendo. Qual o risco de você já não pegar uma ou outra flor e derrubar aquela flor? Alto. É alto. Então, eu não tenho uma regra, por exemplo, para mim fazer a 900 metros de altitude para ir lá a 300 metros de altitude onde você está. Mas eu tenho observações em que eu posso seguir um padrão, com as observações. Exatamente isso. Eu posso fazer um pouquinho mais precoce, por exemplo, essa ação usando um artifício como herbicida que promove algumas necroses, né? Alguns inibidores de protóxi. Eu posso fazer isso. Posso fazer isso, por exemplo, com inibidores de ALS. Posso. Vamos lá? Eu tenho clorimuron e mazetapir. Clorimuron, se eu fizer ele próximo da florada, é diferente de que fazer com o mazetapir. Não é a mesma coisa. Porque os dois vão travar a planta também. E os dois são inibidores da ALS. Os dois vão travar a planta. Um com uma maior velocidade e, dependendo do ambiente, por uma persistência na planta por mais tempo. E o outro já é mais soltão, já é mais livre. Há um ajuste de dose para os dois? E outra coisa também importante, hein? A origem desse clorimuron é a origem desse mazetapir. Isso a gente tem visto no campo, a diferença. A diferença é gritante. É gritante. Esse ano, por exemplo, nas últimas 2 safras, eu tive que conviver com um graminicida apresentando necrose. Pô, quando que a gente via isso? E aí? Mudar o solvente. Pode usar qualquer artifício que for, o nome que for, não sei. Mas passou a aparecer. E grande. E aí? E eu ainda tinha programado de fazer um lactofen, por exemplo, para ajudar a estruturar a planta, sendo que o graminicida já está causando isso. Eu vou voltar? Eu vou aumentar? Se eu estou numa região e para uma cultivar sensível, vamos supor a mancha-alvo. Nós já fomos para a fitopatologia. Uma doença que ela sobrevive e ela se desenvolve principalmente em tecidos necrosados. E depois, lá para frente, eu uso o artifício de um inibidor de protóxido ou de alguma coisa que causou uma fitotoxicidade, que causou necrose, e não tomo cuidado depois de fazer um melhor manejo se eu tenho uma cultivar sensível ou se naquela região a doença é uma doença importantíssima. Olha o dano que eu não vou causar. Olha o conhecimento técnico que nós temos que ter para tomadas de decisões. Eu vou usar isso ou não vou usar isso? Eu vou fazer isso? Qual a estratégia que eu vou usar? Olha, no ambiente, há sempre uma reação. E assim é interessante, Henrique. Você falou assim, ao mesmo tempo que tem regra, não tem regra. Exato. Eu não tenho regra de usar geral, mas naquele local eu tenho que ter as regras. Ou seja, esse cuidado que você falou aí. Se eu vou... Hoje a parte baixa, problema nosso maior... Falou, vamos entrar em fitopatologia. O problema nosso maior hoje na parte baixa é mancha-alvo. É um problema sério. Ela é mais agressiva, não estou falando que as outras não são. A ferrugem não é problema? É problema sério. E vai ser ainda por um bom tempo. Sim, mas a mancha-alvo, a ferrugem a gente está conseguindo controlar legal com os furcida, está indo bem, mas a mancha-alvo ela está sendo mais agressiva. Aí eu entro com um lactofen desse aí, ou uma flumioxazina, eu já arrebentei o sistema. Então, ou seja, tem uma regra naquele local. O que eu tenho que partir? Hormonais? Indutores? Cara, as opções são enormes.
Bom, partimos lá do princípio, vamos recapitulando. Época de plantio, conhecimento da cultivar, época de plantio e população. Só aí já é a primeira fase para você dar o start para a formação de ramos laterais. Eu até estava comentando com você, hoje eu tenho áreas que a gente está fazendo trabalhos com taxa variável semente. Né? Por causa disso, porque tem local que realmente a planta está crescendo demais e tem local que ela não está crescendo. E aí eu estou tendo essa variação. Perfeito. Aí podemos, por exemplo, trabalhar herbicidas. Fizemos um comentário de flumeoxazina e fizemos um comentário de lactofen. Também falamos sobre clorimurons e mazetapir. Você tem diclosulam. Há um bom tempo atrás, na Bahia, acho que se não me falha a memória, a principal cultivar plantada lá, ainda material convencional, 8644 ou 8641. Era 9144. 9144 e 8641. Isso. Esses materiais, você podia colocar 7 plantas por metro lá na Bahia, se fosse um ano que chovia, ela camava. Eu fui visitar lá áreas lá. O que o pessoal usava com um período, não quero dar fitotoxicidade, tudo usava diclosulam. Para reduzir porte. Pré-plantio. Pré-plantio. Exatamente. Era um artifício que nós usávamos para aquela cultivar, plantada numa determinada época, você segurar o porte dela para evitar que ela camasse. Então, já falamos alguma coisa sobre herbicidas. Fungicidas também? Mesmo, um triazol. Tebuconazole. Uhum. Eu vou falar muito mais na cultura do tomate, por exemplo, que essa eu tive trabalhei ela com mais tempo. O bom é que você tem uma gama de experimentos, né? Por exemplo, então, o tomate envarado, por exemplo, havia uma necessidade nossa de travar o porte da planta, porque o ser humano, a grande maioria das pessoas que trabalhavam, tem uma estatura limitada, e tomate envarado, então as pencas muito altas. Então, você reduzir um pouco o porte do tomate envarado era extremamente importante. E nós observávamos que quando nós trabalhávamos com tebuconazole em uma determinadas fases, você ia diminuindo, você ia encurtando os entrenós dali. Aí vem aquela tal história. Qual a dose que eu trabalho? Porque era o seguinte, eu tinha, na semana em que eu não fazia o tebuconazole, que o tomate ia soltando as pencas semanalmente, basicamente, então, aqui eu tinha um determinado número de fruto por penca. Fazia a aplicação do tebuconazole aqui nesse intervalo. A próxima penca vinha com o número de frutos um pouquinho menor. Espera aí, planta é planta. Tomate, tomate não é soja. Concordo, mas é um indicativo. É um indicativo. Isso. Dependendo da época que eu fizer o tebuconazole, será que eu não posso comprometer um pouco o florescimento da soja? Ainda mas não tem nenhum estudo mostrando isso em soja. Falando assim, apliquei tebuconazole lá porque as sojas nossas hoje são em determinada maioria. A grande maioria, sim. A grande maioria indeterminada. Então eu tenho uma soja que ela já está com vagem embaixo, formando grãos embaixo, no meio ali ela está o início, né, do enchimento de grão embaixo, formando o grão no meio e em cima flor. Uhum. Se eu entrar com tebuconazol, tem algum estudo que mostra realmente o tebuconazol diminuindo a quantidade de frutos da próxima ou não mais? Aí vem a história agora da parte nossa de acadêmica. A estatística não mostrou isso. Entendi. Então, se eu for para o meio acadêmico e falar, mas estatisticamente não houve diferença. Então não há diferença. Entendi. Só que quando vai para o campo, aqueles 2 sacos a mais ou a menos faz uma diferença violenta. É aquele argumento nosso da assessoria agronômica. Estatisticamente não houve diferença. Então, por que você adota essa estratégia? Foi porque tem respondido melhor em produtividade. E que para o meu cliente isso é importante. Aliás, é o nosso salário. Sim. Da assessoria agronômica. Aquele 1 saco, 2 sacos a mais... Paga nós e sobra dinheiro. E onde nós conseguimos fazer a diferença, de sermos técnicos e o colega produtor nos contrata para fazer essa diferença. Ele. Então, eu não vou te falar assim, o tebuconazole causou efeito? Estatisticamente não houve. Sim. Mas, por outro lado, em contrapartida, teve.
E detalhe bastante importante, tá? Se eu faço estruturação de planta, mexer no espaçamento, e não estou falando espaçamento entre linhas. Quando eu aumento o espaçamento entre linhas, nós observamos que houve um aumento de ramificação lateral. E isso a literatura também tem diversos trabalhos mostrando isso. Ótimo. Eu tenho maior quantidade de luz. Eu tenho uma manutenção da... Olha que interessante. Manutenção da folha do bacheiro por mais tempo presa à planta. Ela fazendo fotossíntese e ela recebendo luz. O PMG do terço inferior é maior do que o PMG do terço médio e do terço superior. Isso a gente tem observado demais. Então, você vai me falar que... Então, nós vamos falar o seguinte. Isso, mexer em espaçamento, dependendo do ambiente que você está, o tipo de cultivar, e aí nós vamos para ciclos, os ciclos de cultivares que você trabalha predominantemente em uma determinada região, compensa ou não compensa aumentar o espaçamento da entrelinha? Compensa. Quem vai dizer é cada fazenda. Sim. Eu já vi, quando eu fui na Bahia, eu vi alguns trabalhos lá do pessoal trabalhando até com 76 centímetros, porque o cara aproveitava... Pensava no algodão. No algodão, isso aí. E, Henrique, fantástico. Foi quando eu fui visitar lá na época da 9144. Você pegar a 9144, com espaçamento de 76 centímetros, com 8 plantas por metro. Mas olha só. Fantástico. 8.1 ao ciclo. 8.1, 7.9, 8.4, lá tem cultivar 8.6. Quando você sobe para o Piauí, para o Pará, tem material 9.3 de ciclo. Então, olha, conhecer a minha cultivar de soja, olha só, conhecimento. Conhecer, dominar bem as condições dessa cultivar de soja, para mim tomar as... Conheci o material, sei o que eu quero fazer. Já falei, cheguei lá e falei, o material é esse aqui. Henrique, você vai me dar uma consultoria. Esse aqui é o material que todo mundo planta aqui na região. Nós temos problema de acamamento. Nesse local, qual as medidas que o produtor tem que começar? Porque agora vamos na regra local, já não é mais a regra... O que o produtor tem que começar a cuidar desde do início ali? Você já falou, população, porque a minha pergunta, você vai entender o que eu quero a resposta. Momento ideal da aplicação do estruturador. Aí eu quero que você conta para nós isso aí agora. Show de bola. Eu acredito, sinceramente, que o produtor rural, fala assim, o produtor, se ele quer uma boa opinião, busque um técnico, aquele que ele confia, aquele que ele... Há uma interação. Não estou falando, tem técnico bom e técnico... Não tem. Existem técnicos que têm uma maior facilidade de alguns assuntos e outros nem tanto. Mas a partir do momento que o agricultor busca confiança num determinado técnico e aquele técnico tem uma visão e os dois... Há uma interação entre o produtor e o técnico, sigam naquele caminho. E o técnico? Agora vamos lá, o técnico ajudando o produtor. Presença no campo. Isso é importante. Aí o técnico, ele tem o conhecimento, ele ajudou o agricultor a selecionar as atitudes, quais são os tratamentos fitossanitários que ele vai fazer, e aí ele vai olhar para o quê? Quais são as ferramentas que eu tenho? Herbicida, fungicida ou hormonais, os tais estruturadores. O que nós temos? Nutrição. Eu acho nutrição importante. É extremamente importante para aquilo que você quer como estruturação de planta, e principalmente se você busca uma maior quantidade de ramos laterais. E a nutrição ela tem que vir já do solo, não é somente foliar. As pessoas acham que a nutrição é só foliar. Cara, para lá de perfeito. Então, olha a interação dos assuntos. Aí vamos lá. Agora, eu tenho a minha nutrição, já sei o que eu vou fazer, em função do que ela cultivar, já selecionei a população, está próxima, ou passou um pouquinho, ou está faltante. Olha só. Como é que você faz isso? Levantamento de campo, presença no campo. Isso. E aí vamos lá. Ambiente. Como é que eu vou trabalhar um produto, por exemplo, um estruturador de planta, esses ditos estruturadores de planta, rico em citocinina, por exemplo, e eu olho para o meu clima, para a minha ferramenta de observação do clima, de como é que vai estar os próximos dias, aí está sinalizando lá. Está no momento, inclusive, que a empresa indica, está lá na prescrição da empresa, use tantos ml a partir de tal data ou a partir de tal fase fenológica da planta. Aí eu vou usar aquela dose cheia, de acordo com a recomendação que a empresa... Ela tem uma base de estudo sobre isso, mas é um compilado em cima de muitos dados. Então ele pega um valor médio para gerar aquilo, para gerar aquela recomendação. Olha só,
Aí eu vou pegar um produto rico em citocinina, é um produto que, aplicado sobre a planta, ela naturalmente ela já vai aumentar limbos foliares, há uma chance dela emitir ramos laterais, se a cultivar de soja tem tá isso intrínseco nela, dela realmente aumentando a citocinina, eu vou aumentar isso. Aí vem para mim, aumenta um pouco também o sistema radicular, isso é fato, ocorre isso. Dá uma explicadinha rapidinho para o pessoal, tipo assim, auxina, citocinina e gibberellina, quais a função, rapidinho, só para entender, para na hora que você estiver falando aí a parte, apliquei citocinina, eu estou aumentando o ramo lateral, para a gente ir na linha do raciocínio. Bom, é uma interação de pelo menos 9 fito-hormônios extremamente importantes entre eles. Aí vem ácido abscísico, enfim, vem uma série de outros elementos. Citocinina, ela ajuda muito mais na parte de desenvolvimento, alargamento ajuda a célula a ter uma melhor composição, favorece aquelas células diferenciadas a formar novas células e ramos laterais e assim por diante. As auxinas, e isso é lógico dentro de um balanço, ela vai muito mais para ajudar, principalmente questão de sistema radicular, e em alguns momentos ela vai também auxiliar na parte de maturação. Então, numa determinada fase da soja, a auxina ela vai estar muito mais presente. Gibberellina, nessa fase, principalmente de florescimento, ela é extremamente importante. Que ela que vai dar alguns starts aí para algumas fases, alguma diferenciação celular para dar origem à flor, tubo polínico, aumentar a quantidade de pólen e assim por diante. Beleza. Qual outro? Auxina, gibberellina... Citocinina, eu estou falando porque assim, são os mais comentados no meio. O meu produto tem gibberellina, meu produto tem auxina, meu produto tem os três, meu produto tem 2. Um é sintético, o meu é natural, o meu é extraído de alga. Isso. É para o pessoal entender, né? Para a gente comentando aqui. Então, e há precursores também. Precursores desses hormônios. Aí, beleza, a pessoa viu o momento ali, igual você falou, vou aplicar uma auxina, vou tentar fazer isso, né? Uma citocinina. Tá, beleza, ele escolheu ali o que ele vai aplicar, o conhecimento que você falou. Conhecimento, exato. A partir daí, quais os outros cuidados que a gente tem que ir tomando, né? Para a gente manter uma estruturação bem legal. Então, aí vem. Olha o exemplo que você estava citando. Eu vou aplicar um produto rico em citocinina, onde ele vai fazer tudo aquilo que a citocinina promove, aumento do limbo foliar, um aumento de ramo, e tem uma previsão para os próximos dias de estresse hídrico. Isso é importante. Então eu não vou usar o produto? Eu não disse isso. Às vezes eu posso trabalhar uma dose um pouquinho menor. Porque daqui para frente eu vou enfrentar um problema. E tem um momento ideal, Henrique, assim, tipo, entre os estádios das plantas, tipo assim, qual é o limite máximo, qual que é o limite mínimo para mim estar fazendo uma estruturação? Se eu quero ramificação, eu tenho que fazer antes dos florescimentos. Então, veja. No caso nosso aqui é antes de V6. Aqui para nós é antes de V6 eu tenho que estar fazendo. É lógico que eu vou aproveitar entradas do pulverizador. Dificilmente você vai ter alguém entrando com uma aplicação específica, eu vou aplicar um fito-hormônio. Então você entra nas aplicações daquilo que o pulverizador está fazendo. Quer seja por um manejo imediato ali do próprio pós-emergente, ou um manejo de uma... Porque uma coisa até que você falou aí, um pós-emergente, se a gente for entrar nesse assunto também, ficava aí. Porque o glifosato também trava a planta, então assim, mas ele não trava o porte, essas coisas, ele trava a planta. Ele trava a planta. Então, assim, posso usar junto com o glifosato fito-hormônio para ajudar? E aí, dependendo daquilo que eu aplicar, será que eu não vou atrapalhar a performance do glifosato? Porque a planta daninha também é uma planta. Ela também tem citocinina, auxina, gibberellina. Tem que tomar esses cuidados. Há uma interação que nós devemos tomar alguns cuidados. É muita coisa para se observar. Lógico que é, mas é aquela tua participação no campo. Às vezes, olha só, nós fazemos desenvolvimento de mercado para uma empresa onde ela tem um produto riquíssimo em flavonoides. Você não sabe o que é esse produto aplicado junto com o glifosato. Ele melhora a estruturação. O que é o flavonoide? É um composto secundário da planta, tá? E esses flavonoides, eles são utilizados principalmente para quê? Acelerar o processo de compostos, formação de compostos e carreamento de compostos. Rapidamente.
Poderíamos falar um pouquinho mais sobre flavonoides, mas basicamente é isso. Se eu acelero o processo de compostos, eu carrego com maior velocidade o glifosato junto. As ações sobre o ácido chiquímico é muito mais rápido. Então, se o objetivo é controlar algumas ervas daninhas, eu consigo controlar com maior velocidade. Isso eu já consegui mostrar isso já por diversas vezes. Ao mesmo tempo, para a planta, a reação para a planta, a adversidade que o glifosato causa nela, que ela tem que degradar, ou ela tem que carrear ele como exudato para liberar de dentro dela, porque ele não faz parte da planta. Sim. Ela tem que liberar. Ela tem que liberar. Ou ela é tolerante ao glifosato. Exatamente. Ou ela vai degradá-lo dentro da planta e vai liberar a forma de exudato. Ou vai pegar a própria molécula do ácido de glicina e vai carrear ele também como forma de exudato. Onde vem atrapalhar, às vezes, saindo do assunto, vem atrapalhar algumas vezes os inoculantes. Mas não vamos entrar nessa celeuma agora, não. Deixa isso para a próxima. Deixa isso para uma outra conversa. Então, a presença, por exemplo, eu aumentar a concentração desse flavonoide, faça com que diminua, inclusive, efeitos de fitotoxicidade. E aproveitamento, um aproveitamento daquele micronutriente, ou daquele nutriente que você colocou junto com as aplicações. E o flavonoide também, ele já ajuda também na estruturação? Demais. Ou ele vai ajudar o produto que eu coloco? Como ele acelera o processo de formação de metabólitos e ao mesmo tempo então vai vai acelerar o processo. Se a planta está numa fase de crescimento, ela quer fazer mais citocinina. Se eu faço mais citocinina, então eu crio aumenta a concentração de citocinina e ela é carreada para onde? Para onde que essa citocinina tem que ir? Para os pontos de crescimento, onde ela está fazendo diferenciação das células. Se ali eu tenho uma gema com um ramo lateral e aumenta a concentração dela, eu perco a dominância apical e isso gera uma nova dominância apical nessa haste lateral, naquela gema, que vai dar origem ao novo galho. Entendi. Os artifícios que tem para usar. São os artifícios que nós temos, os mecanismos que nós temos, diminuindo a fitotoxicidade, diminuindo ações contrárias no meio ambiente. A minha tese de mestrado foi com um produto que o pessoal, algumas pessoas chamam de filtro solar. Não, nada mais é do que produtos que aumentam a reflectância da planta e traz nisso algum conforto térmico para ela, e ela então tem uma reação ao meio ambiente melhor. Eu falei assim, não estava chovendo bastante, falei, eu vou avaliar esse produto mesmo em situação de alta luminosidade. Foi feito. Aqui, pertinho de Jataí, o trabalho. Esse conforto térmico, esse conforto ao meio ambiente que esse produto promove para a planta, teve um maior aumento de galhos, de ramos laterais. Entendi. Que resultou depois em uma maior produtividade. Ou seja, existe uma gama de soluções. Soluções. O que eu posso falar para o colega agrônomo? Qual a solução que você mais acredita? Ou quais as soluções que você acredita que você consegue interagir junto com o seu cliente? Porque é dentro da propriedade que ele vai entender que se é o produto sintético, natural, se é o natural, extraído de alga, se é o indutor, é dentro da própria. Conheça a tecnologia, conheça a ferramenta que você quer trabalhar e vai a campo. Observe a planta, observe o meio ambiente, veja como é que está o comportamento dela, se você coloca, inclusive, em qual dose. Eu não tenho uma regrinha para isso. Tem colegas, por exemplo, tem um indutor muito conhecido e a empresa, inclusive, está fomentando bastante. Não teve um dia de campo que ela não participou esse ano, que eu fui, e que lá ela não estava falando sobre essa tecnologia, que, por sinal, ela é excelente. Tá? E lá está lá, a regrinha lá, 2 aplicações, XML em 2 aplicações, nessa fase e nessa fase. Aí, conversando com o técnico. E aí? Estou sob estresse hídrico, eu aplico ou não? Não, aí. Mas aí eu comprei o produto. Não. Você vai fazer a última dose e vai fazer lá. E se você achar necessário ainda, lá na frente, para acelerar o processo de enchimento de grão, já que aqui a seca te toma um pouco, você pode colocar. Eu falei, mas não, a dose cheia. Eu falei, de jeito nenhum. Está vendo como é que o técnico e o produtor devem conhecer as ferramentas em que ele tem na mão e olhar o ambiente? Porque senão ele vai comprar lá meio litro de produto por hectare. E ele acha que ele tem que gastar. E ele acha que tem que gastar. Não é assim. Conhecer o ambiente.
Exatamente dessa forma. Falamos aqui. Exatamente. Tem que conhecer o ambiente. Isso. Senão, não adianta querer estruturar uma planta simplesmente porque veio a recomendação, a bula. Sabe uma dificuldade que nós estamos tendo? Eu estou falando por mim, tá? O ano comercial, principalmente agora na aquisição de insumos, ela tá ruim. Ela não está favorável para o agricultor, não está favorável, inclusive, para o fornecedor. Agora, imagina para nós técnicos que temos que ajudá-lo. Aí está uma onda de pacote. Aí o colega foi lá, teve uma condição comercial daquela semana, aquela empresa fez isso, aquela cooperativa fez aquilo, e eu comprei o meu pacote, eu fechei meu pacote. Cara, para nós, técnicos, vai ser um ano difícil de trabalhar, às vezes com uma ferramenta não desejada. Para aquele problema que ele tem, mas ele fechou o pacote, ele quer aquilo, vai ser aquilo. Nós vamos ter uma... O que tem de gato que vem no meio. A chance que nós temos de não entregar um resultado em cima desses pacotes travados, em função da necessidade, um talhão da fazenda não é igual ao outro. Um produtor copiar o vizinho na performance não é igual. Eu comento isso muito com clientes meus. Tem cliente que fala assim, o meu vizinho gastou um pouco menos. Aí você vai olhar, a área do vizinho não é igual a dele. Né? Porque assim, é o que eu sempre falo para eles. Nem o talhão não é igual, porque a gente faz agricultura de precisão em praticamente todas as áreas dos clientes nossos. Quando você entra na parte de fertilidade, que você olha, compara um com o outro, você vai ver que dentro da própria fazenda, sem contar, Henrique, compactação demais de solo. Porque é uma outra coisa também, assim, como que eu vou estruturar uma planta se eu tenho um solo compactado demais? Vamos lá? Quer ver uma coisa interessante? Não sei se foi a safra passada que foi uma onda de queimadas, né? Foi. Na minha opinião, algumas até criminosas. E muito talhão ficou cortado pelo meio, parte dele com fogo. Dá uma olhada esse ano. Como é que foi? Dá para ver. E você acha que a próxima safra vai ser diferente? Até nós voltarmos a nivelar isso, nós como técnico, produtor, tendo alguns investimentos, algumas ações, você acha que nós vamos nivelar isso? E aí você entra com o estruturador, com o pulverizador, passando de atravessado. É isso aí. Por experiência nossa, você no campo, eu tenho áreas aí com mais de 5, 6 anos que foi passado fogo. E dá um clima seco, você vê a diferença. Mas é nítido. Então, nós temos que ter ferramentas, é lógico, entender a ferramenta, conhecer. Voltamos ao assunto inicial, conhecimento. Uhum. Conhecer o que eu tenho, conhecer o que nós pretendemos fazer, olhar para o ambiente, e aí agora estou olhando para o ambiente clima, e nós tomarmos as decisões. Para isso a presença do técnico. A ideia desse bate-papo aqui é a gente mostrar que não é hormonal, não é natural e não é precursor que vai resolver o problema. É aquilo que você tem que fazer lá na hora lá. Então, assim, não é eu pegar e ir lá e falar assim, vou comprar esse hormônio aqui. Uhum. Não, eu vou comprar esse precursor aqui. Não, eu vou comprar esse natural. Não, não é isso. Você tem que olhar cada um. Todos eles funcionam. Para mim, todos funcionam. Exatamente. Mas no momento e no ambiente certo. Exatamente isso. E nós estamos indo aí de pelo menos 2 anos interessante de não só a Teste Agro, mas outras empresas de pesquisas aí, que por sinal, colegas fantásticos que trazem um grande número de conhecimento, andaram fazendo trabalhos aí com estruturadores, avaliando diferentes cultivares de soja, colocadas sobre a mesma situação. Então, uma base desse conhecimento, da informação, nós temos. Agora nós temos que saber, como técnicos, olhá-la, interpretá-la, ver como eu estou hoje. Olhando para a minha soja, como ela estará nos próximos 7 dias, vendo como é que é o desenvolvimento dela, como é que é a fenologia dela, observando o ambiente e o que eu vou fazer. Por que eu falo pelo menos no mínimo 7 dias? O ideal é em torno de 2 semanas. Porque é o prazo da máquina voltar. Se eu tiver que fazer alguma ação, eu conseguir fazer. Porque se eu tiver que tirar uma máquina que tinha que fazer uma operação lá na frente, de uma outra área, trazer para corrigir aqui, eu comecei a trazer prejuízo. Ou eu passei a deixar de ter uma receita melhor sobre aquele talhão. Ô Henrique, e assim, um negócio interessante, que tem pessoas que acham que, não, se eu diminuir a população,
já vai resolver o problema. E esse ano a gente observou numa área, aquela variedade Olimpo, ela é fantástica, né? Fantástica. Não tem como não falar dela. Não tem como não falar. E a gente deixou ela com 8 plantas por metro numa área. Cara, ela cresceu. Ela ficou com 1,40 m de altura ainda, com 8 plantas por metro. Então, não é somente a diminuição de população. 1,25 m, 1,40 m, ela ficou com 21 entre 9, 20 entre 9. Como que faz? Então, entra a ideia da estruturação. Nós tivemos um cliente que ele deixou com menos planta e fez um estruturador. O pedacinho que ele fez, o estruturador, ele colheu 103 sacos por hectare. Naquele pedacinho. Então, assim, mostrou que não foi só a diminuição de população. Teve que fazer o estruturador. Perfeito. O exemplo que você deu para mim, ele é fantástico. Num ano que... Quantos dias de céu encoberto nós tivemos? Bastante esse ano. Foi bem nublado. Lembra o ano passado? E a safra passada? Já foi. Será que ele faz isso com aquela seca que nós tivemos no ano passado? Com períodos de 10, 15 dias, temperaturas batendo na casa dos 40, mesmo em região de altitude? Por isso que imagina na Piranha, na região. E se faz a mesma coisa? A regra não é igual. O ano agrícola não é igual. Ou seja, tem que saber se aquele produto eu posso aplicar no período seco e se eu posso aplicar no período chuvoso. Conhecer a variedade, conhecer a tecnologia, onde ela está, como ela está se comportando aqui no ambiente e como é que vai ser para frente. Nós, agrônomos, não tem como não levantar de manhã, depois de fazer a oração, não olhar para o boletim de clima. Não tem como. E não basta eu olhar, hoje vai chover ou não. Se eu vou sair mais cedo de casa, eu posso sair um pouquinho mais tarde. Não é isso. É a previsão de hoje, para daqui 7 dias, para daqui 15 dias. Aqui está a minha tomada de decisão. Como é que eu vou? E às vezes eu passei numa fazenda, deixei uma recomendação, e eu tenho que lembrar, o que foi que eu deixei lá? Ligar para o cliente às vezes, você fez, não fez? Eu não fiz ainda. Eu vou fazer uma alteração aqui. E fazer o mais rápido possível, se der tempo. A coisa não é pacote fechado. Nós temos que ser profissionais, nós temos que ser técnicos. E graças a Deus a nossa região é formada por muito bons técnicos. Graças a Deus. O profissionalismo. Nós estamos numa região privilegiada. Sabe quantas estações experimentais tem em Rio Verde particulares? Eu não tenho nem noção, mas 17. Deve ter. Então. Jataí deve ter umas 5. Mineiros tem 2. Que eu saiba. Paraúna, Montevidéu, São João da Paraúna tem uma, Montevidéu tem 2. Particulares. Olha o número de informação gerada, além do que as empresas já geram conosco. Isso é uma coisa bem interessante. Nós somos uma região extremamente privilegiada para isso. Os cuidados que a gente tem que ter não é somente ir lá e aplicar. Não. Né? Mas foi bom demais, gente. Pena que nós vamos parar agora, mas se deixar, esse assunto toca a manhã inteira aí. Henrique, quero agradecer demais, né? Eu liguei para o Henrique, falei, Henrique, você pode? Falei, a hora que você quiser. Então escolhe o dia aí. Amanhã. Foi de gente mesmo. Eu tenho às 8 e tenho às 2. Às 8. Então era para ser o mais rápido possível. Liguei. Valeu mesmo, Henrique, por estar prontamente aí, disponível na hora que a gente convidou. A amizade, eu acho que tá acima de todas essas coisas aí, a amizade, né? Porque se não fosse amizade, você não ia me falar assim, Alessandro, pode, né? A gente tem que dar muito valor a isso. E não é só isso, não, Alessandro. Bom, primeiramente, agradecer o convite. Agradecer a confiança. Isso de estar aqui num ambiente... Olha que ambiente fantástico esse para a gente poder fazer esse bate-papo. E eu tenho certeza que isso agrada, inclusive, a quem nos ouviu. Se agregou ao colega que nos ouviu ou não, claro, pelo menos é um pouco do conhecimento que eu tenho, que você tem, e que nós compartilhamos aqui nesse bate-papo. Então, agradecer a todos, a quem nos ouviu. E eu não posso deixar aqui de mencionar uma coisa bastante importante. Às vezes, você pode até não estar lembrado, mas o Alessandro, o Assistec, me ajudou por diversas vezes.
Então é até uma forma de retribuir. Não sei se aquilo que você já fez por mim se tem um valor, mas se aqui eu posso contribuir para com as pessoas, com seus clientes, para as pessoas que acompanham esse podcast, cara, eu tenho que fazer isso. E tem um outro detalhe bastante importante. Eu desde grupo, ginásio, colégio agrícola, faculdade, pós-graduação, foi sempre em colégio, foi sempre do Estado, onde minha família nunca teve que pagar alguma coisa pela escola. Então, a sociedade, de uma forma toda, ela me ajudou a chegar num pouco desse conhecimento que eu tenho. Então, eu tenho uma obrigação de compartilhar isso com a sociedade. Não somente pensando no financeiro. Não. A sociedade me entregou muito. A sociedade me entregou muito. Ela me deu oportunidade. Então, de alguma forma, eu também tenho que voltar isso para a sociedade. Uhum. E aí, num espaço como esse, num tempo como esse que nos é dado, eu tenho que fazer isso e de forma muito agradecida por ter a oportunidade de alguma forma, poder retribuir. Eu que agradeço. O Henrique, ele tem um conhecimento vasto. Outras horas nós vamos convidar ele aqui. Eu lembro que a primeira palestra sua que eu assisti foi sobre herbicidas. Eu lembro muito bem disso. Então, assim, se eu não me engano, foi em Santa Helena de Goiás. Foi a primeira palestra sua que eu assisti. Tem tempo. Tem muito tempo. Eu lembro. Tem quantos anos que o CPA tem? 2007. 2007. Deve ter sido em 2008, 2009, mais ou menos. Que eu lembro que você me ligou um dia, nós tínhamos acabado de conhecer, você me ligou um dia e perguntou para mim se eu não tinha interesse de assistir uma palestra sua. Lembro até hoje, lá em Santa Helena. E eu falei, eu vou sair daqui e fui lá em Santa Helena assistir a palestra. Né? E eu achei muito interessante, sim, porque o conhecimento que o Henrique tem não é somente essa parte aqui de estruturação, não. Isso aqui foi um tema que eu pedi a ele qual que seria um tema que a gente podia abordar, porque eu já trouxe pessoas aqui para falar da parte de fitopatologia, né, herbicidas, e aí ele falou assim, vamos falar sobre estruturação, mas o cara tem um conhecimento fantástico em fitopatologia, entomologia, tudo aí. Ele tem um conhecimento muito bom, por isso, assim, Henrique, eu me sinto honrado de ter essa amizade com você também. Eu agradeço bastante por isso. Pessoal, por hoje é o que nós temos aí, né? Eu sempre brinco com o pessoal que quando a gente tem um tema muito interessante, ou discute algum assunto, eu falo assim que melhor que isso aqui, só 2 dessa mesma conversa aqui, ou seja, só 2 disso, né? Então, assim, obrigado demais, Henrique. Valeu, pessoal, aí, por vocês estar aí nos ouvindo.